Opa, aqui é o Érico e nesse vídeo eu vou te explicar tudo, absolutamente tudo que você precisa saber para entrar para a próxima turma do treinamento chamado Fórmula de Lançamento. A Fórmula de Lançamento é um treinamento reconhecido pelo MEC que ensina o passo a passo completo para você sair do absoluto zero e fazer o seu primeiro 6 em 7, que são R$100 mil de faturamento em 7 dias. E ó, até hoje é o treinamento que mais gerou 6 em 7 da história desse país, ponto final. Agora eu queria te dizer que talvez, se você não conhece o tamanho da seriedade, reputação e histórico do meu trabalho, você possa achar que isso tudo é muito bom demais para ser verdade. E se esse é o seu caso, eu te entendo. Talvez se eu não conhecesse a reputação do meu trabalho, eu também estaria na mesma situação. Então eu acho justo. Mas o que eu posso te falar é que a gente já catalogou mais de 1.400 casos formalmente, com print, entrevista e tudo mais, de pessoas comuns que fizeram sim 6 em 7 nos mais variados nichos que você possa imaginar. Dá só uma olhada numa amostra de pessoas comuns e nos nichos que já fizeram 6 em 7. Que nicho de mercado você fez o seu 6 em 7, os seus R$100 mil em 7 dias? Foi estética na área de micropigmentação de sobrancelha, 150. Vestibular de medicina, mais ou menos 270 mil. De imigração para o Canadá, foi R$116 mil. Área da saúde, e eu ensino a auriculoterapia francesa. Vendeu R$190 mil. Direito imobiliário, R$406 mil. Prática trabalhista, eu fiz 103 mil. Terapeuta voltado a terapias regressivas. R$142 mil e 300. Para fisioterapeutas, 110.282. Escola de francês. O ano de 2020 foi um faturamento aproximadamente de 700k. Meu nicho é tricoterapia capilar naturalista. O resultado foi 6 em 1 em menos de 4 horas, R$215 mil em vendas. De História da Arte, 263 mil. Foi de música, né? Ensinando as pessoas a tocarem um instrumento chamado acordeon, ou sanfona, ou gaita, depende da região do país. 110 mil. Técnica de gestão, técnica de marketing, técnica de vendas, 1,4 milhões. Pintura em porcelana, um faturamento de 737 mil. Para terapias holísticas, espiritualidade e Feng Shui. E em 2020 a gente fez 1.800.000. E eu ensino softwares de projeto, uma nova metodologia de projeto, né? Tô 153. Que é departamento pessoal, faturados aí um pouquinho mais de 165 mil. De venda de equipamentos para a escola estadual, 319.855 e 4 centavos. Esse é um nicho que a gente já trabalhava no nosso escritório de advocacia, uma holding familiar, 620 mil. É personal organizer, né? Ela trabalha com organização profissional em residências, 130 mil. Então, eu sou modelista industrial, né? Modelagem de roupas, só que para nível industrial, 106.289. Érico, a gente ensina viola caipira. A gente faturou 430 mil. Doces finos de casamento. Foi 130, 214, 240, 5 vezes. A gente fez no nicho da Tupperware, negócios Tupperware. 129.224,03. Danças para servidores públicos, na verdade, servidoras públicas. Foi 6 em 1, na verdade. No primeiro dia foi 100 mil, redondo. Aí fechou os 7 dias com 148. Excel. 145 mil. Com a medicina do estilo de vida, com mudança de hábito, com rotina alimentar, sono, enfim, mudança de hábito, assim. 100.697. Extensão de cílios, 137 mil. Educação para personal trainer, né? O primeiro foi 190 mil, né? Isso. Formação de professores de direito. Em 2021, nós já vendemos aí quase 500 mil. Orientando, né, candidatos, concurseiros a estudar e ser aprovado em concurso público. 260 mil. Eu comecei a fazer artesanato. Foi um faturamento de 300 mil. Faço gestão para estética. 135 mil no primeiro dia. A gente gosta de chamar que é empreendedorismo saudável. A gente ensina pessoas a ganhar dinheiro com alimentação saudável. E voltou 204. Legal, né? Eu falo também que no final do ano eu faço um evento presencial com os meus alunos, onde a gente celebra e reconhece aqueles que fizeram pelo menos um 6 em 7 naquele ano. E sobem no palco e a gente reconhece com plaquinha de 6 em 7 para quem fez 6 em 7, 7 em 7 para quem fez R$1 milhão em 7 dias e até 8 em 7 para quem fez mais de 10 milhões de reais em 7 dias. Dá só uma olhada da gente celebrando isso no ano passado no meu evento chamado Mundo Paralelo.
E além disso, eu entrevistei mais de 500 dessas pessoas por cerca de 1 hora cada entrevista, e elas contam como elas saíram do 0 até o 6 em 7. Eu publiquei essas entrevistas na íntegra e no YouTube, e sem edição no podcast Faixa Marrom e no podcast Faixa Preta. Se você procurar no YouTube Érico Rocha, podcast Faixa Marrom, podcast Faixa Preta, você vai encontrar mais de 500 entrevistas. Mas para que tipo de perfil esse treinamento da fórmula de lançamento é ideal? Te explico. O primeiro tipo de perfil de pessoa que tem muito sucesso com a fórmula de lançamento são profissionais liberais. O segundo tipo de perfil são empreendedores convencionais. O terceiro tipo de perfil são aspirantes a empreendedor, aquela pessoa que ainda não é profissional liberal, empreendedor convencional, mas aspira a criar um negócio do absoluto zero, que seja capaz de fazer um 6 em 7, mesmo que ela nunca apareça na frente da câmera. E o último tipo de perfil são aquelas pessoas que são CLT, estão super felizes de ser CLT, querem usar a fórmula de lançamento para fazer com que a empresa para a qual elas trabalham faça um 6 em 7, e de repente ser até promovida por conseguir aumentar tanto o valor do faturamento da empresa que ela trabalha. Agora eu vou entrar mais a fundo em cada um desses tipos de perfil para falar que tipo de escolha você tem para seguir, para colocar a fórmula de lançamento para trabalhar para você. E eu vou começar com os profissionais liberais. Profissionais liberais são aquelas pessoas que quando trabalham recebem, quando tiram férias não necessariamente recebem. Nesse caso você tem 4 escolhas para fazer a fórmula de lançamento trabalhar ao seu favor. A primeira escolha é usar sim a fórmula de lançamento, passo a passo, para simplesmente lotar a sua agenda de prestação de serviço. E esse foi o caso do Cristiano Pascoal, que é dentista e sim, usou a fórmula de lançamento para lotar a agenda da clínica dele. Dá só uma olhada no que ele falou. Eu sou dentista, não comprei o fórmula para criar um curso online, né? Comprei o fórmula porque eu queria lotar a minha agenda. Esse era o meu objetivo. Então, se tem alguém pensando em inicialmente fazer isso, pode fazer, porque se você aplicar, como o Érico diz, os fundamentos do fórmula, né, você consegue ter resultado, você vai ter resultados concretos e objetivos no teu negócio físico, que era o meu caso, né? A segunda escolha é sim continuar na sua área de atuação, mas lançar um outro produto de educação na sua área de educação e que nesse produto você seja o expert ou professor. E esse foi o caso da Sara Casimiro. No caso dela, ela é... Eu sou psicóloga, eu trabalho com crianças e adolescentes. Aí ela assistiu a Maratona 6 em 7, como ela mesmo diz. E na segunda-feira, eu lembro que você abriu o carrinho bem cedo, eu acho que eu fui uma das primeiras. E eu estava lá firme e forte para poder, né, fazer a fórmula. Dentro da fórmula, você fala muito de você achar um produto, que vamos dizer assim, um produto perfeito, que se encaixe muito para esse mundo virtual. Então, assim, eu tinha vários produtos físicos. E aí, a primeira questão foi pensar num produto que eu conseguisse vender aí de forma online. E eu fui quebrando a cabeça. E uma das coisas que me apareceu, eu tenho muito sucesso na clínica. E eu aprendi a estruturar um serviço que eu conseguisse cobrar um valor, na qual o valor, ele se torna irrisório pelo benefício que vai dar para a pessoa. Que foi o que eu acho que aconteceu exatamente comigo em relação à fórmula. Eu falei assim, eu posso ensinar isso. Nisso, ela segue o passo a passo da fórmula de lançamento e sim, faz o seu primeiro 6 em 7, 100 mil reais de faturamento em 7 dias. Como ela mesmo disse. E no prazo da noite, que é o prazo de 24 horas, a gente estava já com 115 mil. O mais louco disso tudo agora é que nesse ano de 2025, o projeto educacional dela atingiu um faturamento de 10 milhões de reais em 12 meses. Mas, Érico, eu quero continuar na minha área de atuação, mas eu não quero ser o expert ou professor. É possível fazer o 6 em 7 mesmo assim? Sim, você pode lançar um outro expert da sua área. E esse foi o caso do Cristiano Pascoal, que eu falei que usou a fórmula de lançamento para lotar a agenda. Primeiro ele usa a fórmula de lançamento para lotar a agenda, mas ele decide então escalar um negócio lançando um outro expert na área de odontologia para amplificar os resultados. Isso porque ele gostava de trabalhar mais no bastidor do que na frente das câmeras. E ele lançou um outro expert na área de reabilitação oral e fez junto com ele 110 mil reais em 7 dias. Mas de repente, você não gosta tanto assim da sua área e está a fim de mudar de área. É possível fazer um 6 em 7 em outra área? Sim. Nesse caso, você deve lançar um outro expert em uma outra área. E esse foi o caso da Cíntia Leve, que ela era nutricionista, mas lançou uma expert na área de negócios para lojistas e faturou 102 mil reais
em 7 dias. E essas são as suas opções como profissional liberal. Agora, se você é um empreendedor convencional, isso é, você presta um produto ou serviço, mas você tem funcionários para entregar esse produto ou serviço. Neste caso, você tem 3 escolhas para usar a fórmula de lançamento para fazer o 6 em 7 na sua empresa. A primeira opção é usar a fórmula de lançamento para amplificar as vendas do seu produto ou serviço e fazer um 6 em 7 com ele, independente se ele é físico ou digital. E esse foi o caso do Rafael da Cachaçaria Nacional. O negócio dele vende cachaça e ele usou a fórmula de lançamento para vender mais cachaça. E um lançamento dele, ele fez mais de R$800 mil em venda de cachaça. Mas ele não é o único caso, não. A Sabrina Nunes usou a fórmula de lançamento para amplificar vendas de brinco, pulseira e colar. E ela fez muitas vezes 6 em 7 usando a fórmula de lançamento para vender mais brinco, pulseira e colar. Mas existe uma outra escolha também. De repente você viu que existe uma oportunidade de lançar um produto de educação que seja escalável na área de atuação da sua empresa para aumentar os resultados e principalmente o lucro da sua empresa. E essa escolha foi da Luana e do Ebert, que tem um negócio de gráfica rápida. Eles lançaram um treinamento no mesmo nicho e faturaram R$140 mil em 7 dias com esse treinamento. Ou de repente você pode estar um pouquinho de saco cheio da sua própria área de atuação e queira mudar de área. E esse foi o caso do Gilberto Manca, que tinha uma empresa de sorvete e cookie, mas queria mudar de área. Então ele lançou uma especialista na área de micropigmentação de sobrancelhas. E juntos fizeram mais de R$170 mil em 7 dias nesse projeto. Agora, talvez você seja um aspirante a empreendedor, isso é, você aspire a criar um negócio do absoluto zero que seja capaz de fazer R$100 mil em 7 dias. E nesse caso, você tem 2 escolhas. A primeira é lançar um treinamento seu. De repente, você sabe resolver algum problema que as pessoas precisam de ajuda. E esse foi o caso da Luciana Fiot. Ela tinha no passado por uma situação onde ela ficou devendo e ela conseguiu sair das dívidas. E ela começou a ensinar as pessoas, outras pessoas, a sair das dívidas. E sim, ela entrou para a fórmula de lançamento, fez um 6 em 7 com esse projeto e hoje o projeto dela chegou na marca de faturamento de mais de R$10 milhões em 12 meses. Cara, então quer dizer que se você passou por um problema, já passou por um problema na sua vida, você acha que outras pessoas passaram por esse problema? Se você já passou por um problema e sabe resolver um problema, você tem vários potenciais projetos 6 em 7 para você. E lembra, o pouco de conhecimento para você pode parecer pouco, mas para muita gente é muito. Mas Érico, eu não sei resolver problema nenhum e também não quero aparecer na frente da câmera. Eu posso fazer o 6 em 7, criar um negócio do absoluto zero para fazer um 6 em 7 também? Sim, absolutamente sim. E isso é muito mais frequente do que você imagina. Neste caso, você precisa lançar outra pessoa que sabe resolver algum problema. E quando você faz isso, você pode fazer o seu 6 em 7 e nunca aparecer na frente de uma câmera, se você não quiser. E esse é o caso do Maurício Neto, que lançou um expert no nicho de direito previdenciário rural. Dá só uma olhada no que ele falou. Quantos anos você tem? Tenho 28. Eu sabia que eu ia chegar no 6 em 7. Eu tinha esse sentimento que eu ia chegar no 6 em 7. Mas eu não sabia como. Eu sabia que era através do Fórmula, mas não sabia o que eu ia lançar. Eu não tinha ideia. Tentei lançar primeiro meu pai, mas não deu muito certo, porque eu estava em Uberlândia, fazendo as horas. E aí não deu certo. Aí foi aí que eu estava conversando com um primo meu, e ele falou, Maurício, eu queria muito trabalhar na internet. Eu falei, Lucas, tem um jeito, que é meu expert, Lucas. Tem como eu te lançar no digital e você pode entregar sua mensagem para outras pessoas. Eu cheguei para ele e falei, Lucas, tem que fazer isso, isso, isso. Ele olhou para mim assim, bora. Bora. Aí começou. A gente começou a fazer o semente, fez o semente em outubro. No último dia, né, que a gente fez 5 dias, aconteceu uma venda, aí depois 2 vendas, 3 vendas, 4 vendas, aí fez 5 vendas no semente. Nossa, fiquei muito feliz, não tem ideia. A gente fez o primeiro interno, voltou no Fórmula, estudou mais ainda, aplicou e voltou 6 em 7. 102.546,19 Um outro exemplo é do Antônio Gomes. Ele entrou para a fórmula de lançamento e viu que para ele estar nos bastidores era mais interessante. E aí eu conversei com um amigo meu, que hoje é meu sócio, e perguntei para ele, e aí, cara, tá a fim de fazer um 6 em 7? E aí ele topou, a gente começou praticamente do zero. O Instagram dele era só de seguidores pessoais mesmo. E aí? A gente decidiu fazer o curso de Direito, que se chama O Direito Como Ele É.
E em junho nós fizemos o nosso primeiro lançamento. Para nossa surpresa, a gente já conseguiu um 6,7, 170 mil no primeiro lançamento, que foi um lançamento semente. Uma vez que você escolhe esse seu ponto de partida, você precisa escolher que tipo de lançamento da fórmula de lançamento que você vai fazer primeiro. E na fórmula de lançamento eu ensino 2 tipos de lançamento, o lançamento semente e o lançamento clássico. Na minha opinião, você deve começar com o lançamento semente, porque isso vai trazer algumas vantagens para você. Primeiro, com o lançamento semente, você é pago para construir o seu produto. Isso é, você ganha dinheiro antes do produto estar pronto. Você testa a sua oferta e o seu processo de entrega antes de escalar o seu negócio. Ele tem fácil execução e fácil produção. Para executar um lançamento de semente, tudo que você precisa é de um celular e um laptop. Inclusive, se você não sabe, eu estou gravando esse vídeo aqui só com o celular mesmo. E melhor, nesse lançamento ele vai gerar os seus primeiros estudos de caso de sucesso. E esses estudos de caso, à medida que você vai construindo ele, você vai usar nos próximos lançamentos para aumentar a potência dos seus resultados. Uma vez validada a sua oferta com seu lançamento semente, aí você vai para o lançamento clássico. E cara, o lançamento clássico é muito, mas muito mais potente que o lançamento semente. Os resultados tendem a ser de 10 a 20 vezes mais que o lançamento semente. Mas é importante você começar com o lançamento semente. Não é porque a segunda marcha ou terceira marcha do seu carro faz o seu carro andar mais rápido que você deve pular a primeira marcha, tá joia? Agora, antes de te explicar o valor do investimento, para você participar dessa próxima turma da fórmula de lançamento, eu queria responder algumas perguntas que talvez você possa estar se fazendo nesse momento. A primeira pergunta é possível fazer o 6 em 7 com a fórmula de lançamento, mesmo sendo um 0 à esquerda no quesito de tecnologia ou digital? A verdade é que sim, eu tenho uma aluna que chama Patrícia, que exemplifica muito isso. Dá só uma olhada no que ela falou. Eu não posso falar que eu não tenho medo ainda de tecnologia. Eu tenho muita dificuldade com muitas coisas, né? Eu sempre fui muito analógica. Em 2020 eu comprei a fórmula, esperando uma mágica na gaveta, né? Você compra e aí o Érico vai sair de lá de dentro, vai lançar pra mim, vai resolver todos os meus problemas, E né? sem produto. E aí, aguardando lá o milagre acontecer, isso em 2020, aí eu tinha uma ideia, que era contratar uma pessoa, ou pegar uma das pessoas que trabalhavam comigo, para que essa pessoa estudasse essa parte tecnológica, né? Estudasse lá para fazer Nutella, estudasse para qualquer coisa que tivesse uma máquina atrás, essa pessoa fazer, e aí eu ia conseguir lançar. Treinei muita gente pra pessoa seguir o rumo dela, mas ninguém me ajudou a lançar nada, a gente passou um ano todo sem lançar. Quando foi no final de dezembro, eu contratei uma pessoa super bacana, e aí, quando essa pessoa terminou toda a parte lá de tecnologia que tinha pra fazer, ela saiu de novo. Aí eu entrei em desespero total, porque eu achava que eu não tinha a menor capacidade de aprender. Quando foi em janeiro de 2021, eu já desesperada, tava muito chateada mesmo, não tinha feito nada. E aí o Francisco falou uma frase que mudou a minha vida. Quem entende, não depende. Vai estudar. Eu estudo com você, a gente faz junto. Mas então cada aula eu tinha que estudar 2 vezes. Eu tinha que anotar. Eu tinha que voltar. Eu tinha que fazer. Eu tinha que botar em prática. E aí o negócio foi deslanchando. E aí a gente fez um semente. Nós tínhamos 200 pessoas no Instagram. Nós fizemos 15 vendas. 15 pau. E aí, com 45 dias depois, a gente fez o nosso primeiro lançamento interno. E aí, a gente fez 120 mil reais. Nesse caso, lembra, se a Patrícia conseguiu, você também consegue. Outra pergunta comum é, será que eu consigo fazer o 6 em 7 sem entrar para a fórmula de lançamento e só consumindo conteúdo gratuito que o Érico Rocha publica? Se você acha isso, olha o que a Bruna e a Bárbara falou. Então, a gente empreende já faz uns 7, 8 anos, só que negócio físico. E aí a gente tava vendo um jeito de colocar o nosso negócio online, né? A gente queria divulgar o nosso negócio físico. A gente tinha um café, que a gente é tipo café bistrô, a gente servia os lanches também, maior correria. E aí a gente tava procurando alguma maneira de divulgar na internet, porque ele não era na rua principal, ele era uma rua que cruzava a rua principal. Então a gente tinha que fazer panfletagem, divulgar. E aí, procurando alguma maneira de divulgar o nosso negócio físico, a gente acabou encontrando você. Opa, aqui é o Érico. A gente curtiu demais, viu muitas possibilidades, mas jamais imaginava que era pra gente. Só que assim, a hora que eu vi o teu conteúdo, cara, o conteúdo é fora do normal, o teu conteúdo. Tentando desvendar teu YouTube, tentamos, abrimos um carrinho lá, 0 vendas. Né? Não deu certo. Daí a gente fez um produto lá que era tipo de mentalidade, de você mudar a tua mentalidade e tal. Daí nós trabalhando um monte lá, abrimos uma venda. Meu pai.
Quando deu essa uma venda aí, meu pai, daí a gente falou, cara, nós vamos ter que comprar a fórmula. Aí a gente comprou a fórmula. 2 anos patinando. 2 anos com faturamento zero. Eu tinha a expertise do Feng Shui, então vamos focar no Feng Shui. E a Bárbara vai ser a lançadora, vai ficar com a parte mais estratégica. Em janeiro lançamos o nosso semente. Aí a gente vendeu 18 cursos. 18 cursos. 18 mil reais. E aí a gente foi pro lançamento interno, né? Pro primeiro, né? Era em março. E aí a gente vendeu 65 mil. Daí a gente foi pro segundo interno. Em maio desse ano. Daí a gente fez o nosso primeiro 6 em 7. 6 em 4, né? E aí hoje abrimos o carrinho. Acredito que deva ter dado um 6 em 1, 6 em 2, 6 em 1 hora ou 2 horas. Em resumo, sinceramente, tem muitos detalhes da fórmula de lançamento que não estão no conteúdo gratuito, que não tá no YouTube, que não tá em nenhuma outra rede social. E no mais, quando eu publico o conteúdo na rede social, não publico ele de forma estruturada. Cada conteúdo que eu publico na rede social ele não tem uma sequência. Então ele serve sim para você aprender, sim para você ter insights, mas eles não têm o mesmo resultado para você fazer o 6 em 7. 1, porque falta sequência, e 2, porque falta muitas partes que não estão publicadas lá. Agora, outra pergunta que você pode estar se fazendo é: devo me matricular na fórmula de lançamento se a minha intenção for terceirizar o meu marketing? Mesmo que a sua intenção seja terceirizar 100% do seu marketing, eu recomendo fortemente que você entre para a fórmula de lançamento. Senão, você pode acabar perdendo dinheiro e tempo. Dá só uma olhada no que as minhas alunas Latoya e Caterine falaram sobre isso. Lá no início, quando a gente começou, a gente contratou um profissional, que foi como a gente começou errado. A gente contratou esse profissional, pagamos um dinheiro bom pra ele, e antes do Fórmula ainda. E esse profissional fez tudo errado. Tava tudo errado, ele não seguiu Fórmula, ele não fazia o que precisava fazer. Hoje a gente tem clareza disso. Só que se nós soubéssemos como era fazer certo, se nós tivéssemos entrado no Fórmula, tivéssemos aprendido, nós não teríamos gastado 5, 6 mil reais com um profissional que acabou não fazendo aquilo que precisava ser feito. Mas aí, Érico, a gente comprou o Fórmula em agosto de 2021. E a gente foi começar a estudar efetivamente em setembro, começamos o Instagram em outubro, e aí, quando a gente realmente foi lançar, foi só abril de 2022. Aí, nesse primeiro lançamento semente que a gente fez, a gente já vendeu 12 cursos e faturamos 17.964, investindo R$1.400. E aí, a gente estudava e assistia o Fórmula. Meu Deus, tudo. A gente colocava, Érico, as aulas do Fórmula lado a lado no computador, dava play, via o que tinha que fazer no tráfego, fazia, aí pausava, fazia o que tinha que fazer, clicava no botãozinho, aí voltava, assistia mais um pouquinho, pausava e fazia. A gente aprendeu a fazer tudo. E aí a gente investiu, Érico, em janeiro, R$20.748 no total. E vendemos R$139.154. E fazendo, Érico, absolutamente tudo. Então, como diria minha avó, para aprender a mandar, você tem que saber fazer. E assim, eu não sei se você já construiu uma casa, mas se você for construir uma e não entender absolutamente nada de construção de casa, você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, as pessoas vão te passar para trás. E às vezes elas não vão te passar para trás por desonestidade, não. Vão te passar para trás porque elas estão atoladas com a outra casa delas. Então você tem que saber o mínimo para cobrar. Então, ao entrar para a fórmula de lançamento, você aprende o mínimo para cobrar, mesmo que a sua intenção seja terceirizar seu marketing. Outra pergunta muito comum é necessário eu ter primeiro uma ideia de produto ou serviço para lançar para depois eu entrar para a fórmula de lançamento? A verdade é que não. Assim, é mais efetivo você aprender a lançar e depois você ter uma ideia, mesmo porque, uma vez que você sabe lançar, você passa a ter muito mais ideia que se jamais você já vai ter tempo de lançar. Uma vez que você conhece o processo, você começa a ver coisas que antes de conhecer o processo, você não via. E esse foi o caso da Luciana Fiô, que eu citei anteriormente. Dá só uma olhada no que ela falou. Engraçado assim, que eu queria lotar minha agenda. Aí ele falava que eu ia, um infoproduto, produto digital. Eu pensava, o que é isso? Eu quero lotar minha agenda. Aí eu pensei, eu quero comprar. Eu não sei nem por que eu quero comprar, mas eu quero comprar. Eu não sei nem o que eu vou fazer lá dentro, mas eu já estou a fim de comprar. Eu não sabia nada. E aí, quando eu entrei e vi o material, eu não sabia nem o que eu ia lançar. Eu cheguei até a escrever, né, fiz um comentário lá no seu lançamento. Falei, esse curso é para mim? Eu não tenho ideia, não tenho nada, não tenho lista. Eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Eu queria ter cliente de coach, queria ganhar dinheiro com isso. E aí, quando eu entrei, nos primeiros 30 dias, o que não faltava era ideia do que lançar. Algo que eu nem fazia ideia do que eu ia fazer e, de repente, era tanta ideia, que era rabisco no caderno, era tanta coisa, que aí eu fiquei confusa do que eu ia lançar.
Mas aí fui organizando as ideias e fiz o meu primeiro lançamento. Na época o ticket era R$500, então eu fiz R$1.500 no primeiro lançamento. Fiz de novo e fiz 10 vendas. E eu investi num terceiro que já teve uns 20 e poucos mil de resultado. No ano passado eu fiz o meu primeiro 6 em 7. Então depois de 5 lançamentos, no 5º lançamento eu fiz 129 mil. No 6º lançamento eu fiz 166 mil. E eu tenho um outro produto que é um investidor de verdade. Aí esse ano eu fiz o primeiro 6 em 7 com investidor de verdade, que foi 130 mil. Aí esse ano eu decidi fazer o meu primeiro interno. E aí foi bem legal que eu fiz 6 dígitos em 1 hora. E quanto você fechou o lançamento? Assim. Esse eu fiz 366 mil. E ó, como eu falei anteriormente, hoje o projeto da Lu já atingiu 10 milhões de reais de faturamento em 12 meses. Já pensou se ela tivesse errado essa uma decisão, esperado ter a ideia antes de entrar? Agora, talvez o que está te impedindo de entrar para a próxima turma da fórmula de lançamento seja o dinheiro. E ó, eu tenho inúmeros alunos que estavam no subsolo do zero em dinheiro e mesmo assim deram um jeito. Um deles é o Henrico Mariano, que estava numa situação bem sensível em relação a dinheiro, antes da fórmula de lançamento. Dá só uma olhada no que ele disse. Passei necessidade, passei fome. Eu não almoçava, eu só jantava, para que sobrasse comida para os meus filhos. Eu não tinha crédito, comecei a entrar em dívida e eu recebia ajuda de família, da minha mãe, minha irmã, até minha sogra, às vezes com coisa básica, arroz, pão. Energia elétrica cortava a cada 2 meses. Chegou nesse ponto. Eu tenho uma irmã que é meu anjo da guarda. Eu trato ela como sócia investidora. E eu falava para ela, né, na primeira vez, né, que eu quis entrar no Fórmula, eu falei pro preço para ela, ela assustou. Ela falou assim, puxa, Rico, me desculpa, que garantia eu tenho que você vai conseguir pagar o cartão? E eu não tinha como dar garantia nenhuma. Então, eu passei essa situação por vários lançamentos seus. E eu tava no seu lançamento, né? Tava tendo o lançamento do Fórmula, né? Cara, daí abri o carrinho, falei assim, putz. Daí eu peguei e liguei pra minha irmã. Eu falei assim, ó, Bia, abriu a inscrição lá pro Fórmula e eu preciso, né, do seu cartão. Só que ela via a minha realidade, né? Então ela também ficou com medo. Eu falei assim, viu, Bia, dá esse voto de confiança. E ela sabia o quanto eu trabalhava, que tinha outros que chamavam de vagabundo, parente, né? Aí eu entrei no Fórmula e a água pro vinho é pouco. Deu certo. Eu investi 6 mil e voltou 30. Chegou em janeiro, eu coloquei 15, aí voltou 70. Eu falei, putz. Coloquei 22, por volta de 22.119. E em junho fiz o 6 em 7. Puta. E nessa hora, como é que você faz? Meu, tem uma frase que funciona muito bem. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Hoje o Henrico Mariano se agradece por ter dado um jeito. Agora, o que exatamente entregue dentro do treinamento da fórmula de lançamento? Como eu te falei, essa metodologia que sim é reconhecida pelo MEC, oficialmente divididas em 5 módulos. E esses módulos cobrem cada vírgula, tudo, para você sair do absoluto zero, zipo, zero, nada, subsolo do zero, até você faturar 100 mil reais em 7 dias ou 6 em 7. Isso inclui como achar uma ideia de negócio lucrativa se você ainda não tem. Inclusive, no treinamento, se você ainda não tem, eu vou sugerir 100 ideias de negócio que eu mesmo lançaria caso eu não tivesse ocupado com esse projeto que eu estou ocupado hoje. Isso também inclui um treinamento detalhado de como você transforma essa ideia em um curso ou treinamento, como é que você faz o formato, como é que você estrutura, que preço você cobra. Se você errar só nisso, você vai perder um tempão, quiçá um dinheirão. Também sim, a gente ensina um treinamento completo caso você queira lançar outras pessoas. A gente ensina como encontrar expert, como avaliar se esse expert vale a pena, como propor e fechar uma parceria. O que exatamente você tem que falar palavra por palavra. Que tipo de contrato você precisa fazer com ele para que essa parceria seja legalmente segura para você e para ele. A fórmula de lançamento também tem um treinamento de criação de audiência. Como é que você faz para sair do zero a você criar uma audiência que queira comprar de você? Em 2 jeitos. Se você quiser fazer anúncios, também tem um treinamento de como fazer anúncios, ou se você prefere fazer audiências orgânicas, isso é, postar conteúdo na rede e deixar essa rede distribuir o seu conteúdo de graça. E de novo, todos os detalhes para você fazer o seu lançamento semente e o seu lançamento clássico, que eu expliquei anteriormente. Cada vírgula, cada comunicação,
cada botão que você precisa apertar. Além disso, você também vai ter acesso a uma comunidade com os outros alunos da fórmula de lançamento para você trocar uma ideia e fazer o seu networking. Isso porque eu sei que no seu dia a dia você não está rodeado de pessoas que fazem 6 em 7. E às vezes as pessoas que não fazem o 6 em 7 tendem a te puxar para o mundo delas, que é um mundo que não faz 6 em 7. E às vezes são as pessoas que mais te amam que fazem isso. Agora, talvez você saiba, você quer ficar bom em esporte, você tem que andar com gente que pratica aquele esporte. Você quer ficar bom, sabe-se Deus, em dança, você tem que andar com gente que dança e que curte dança. Quer aprender inglês? Meu Deus, se você estiver rodeado de pessoas que falam inglês, você aprende mais rápido. E com 6 em 7 não é diferente. Por isso que essa comunidade é muito importante. Além disso, a minha equipe vai estar lá na comunidade respondendo a todas, 130% das suas perguntas. O principal erro que alguém faz é perguntar o que deve fazer para alguém que não sabe fazer o 6 em 7. Nesse caso, fica cego guiando cego. Mas quando você está na comunidade, rodeado de pessoas que estão comprometidas com você, e você tem a minha equipe respondendo todas as suas perguntas, você chega lá. Porque você vai ter muitas perguntas o tempo inteiro, e a minha equipe vai estar lá com você respondendo elas diariamente. E você pode escolher ter o conteúdo só em vídeo, ou tem uma opção adicional de você ter o conteúdo todo escrito e entregue na sua casa também. De novo, é uma opção adicional que você pode incluir. Eu recomendo fortemente que você o faça, porque assim, talvez você seja como eu, que gosta de aprender com vídeo e com a parte escrita também, ou só usar a parte escrita para facilitar a sua revisão e aumentar a sua velocidade de aprendizado. Se você quiser essa parte escrita, no checkout você vai ter essa opção para adicionar isso no carrinho. Mas eu recomendo fortemente. E agora eu deixei um bônus para o final. Esse é um bônus exclusivo dessa turma, mas na minha opinião é um bônus que muda o jogo. Esse bônus é a possibilidade de fazer uma imersão de implementação de 3 dias inteiros comigo. Essa imersão se chama Seu Lançamento Semente Pronto em 3 dias. E quando eu falo dias inteiros, são dias inteiros mesmo, de 9 da manhã até as 9 da noite. Por que essa imersão? Às vezes você tem um processo de aprendizado, mas você não coloca ele em ação. Às vezes por procrastinação mesmo, às vezes por medo, às vezes até por insegurança. Por isso eu criei essa imersão de implementação do Seu Lançamento Semente para a gente resolver esse problema em 3 dias. Lá eu e a minha equipe vamos ensinar, vamos dar exemplos, você vai escrever, implementar e depois a gente vai dar feedback para as pessoas do grupo. Então, depois desses 3 dias, você vai tirar o band-aid de uma vez. Você vai sair de lá com tudo pronto. Seu script de lançamento, sua oferta, a promessa do seu produto, os conteúdos que você tem que postar antes disso, os seus anúncios, as suas páginas, enfim, tudo mesmo. E onde vai ser? Ó, eu vou te dar uma opção de 3 cidades para você participar. Em BH, primeiro, vai ser nos dias que estão aparecendo aqui na sua tela. No Rio de Janeiro, vai ser nos dias que estão aparecendo aqui na sua tela. Ou você pode fazer em Brasília, nos dias que estão aparecendo aqui na sua tela. E ó, esse evento é só presencial mesmo, tá? Não é publicado, é só para quem quer sentar a bunda na cadeira e resolver esse problema em 3 dias, com a minha ajuda e a ajuda da minha equipe de faixas pretas. Só que ele tem vagas limitadas, porque o negócio é presencial e eu tenho que dar uma certa atenção para as pessoas que estão lá. Como é que você vai saber se você vai conseguir uma vaga ou não? Ó, primeiro eu queria dizer que quem se matricular nessa turma da Fórmula de Lançamento vai ter um ingresso para essa imersão de 3 dias gratuitamente como bônus. Mas para isso, você vai precisar confirmar. Ao se matricular na próxima turma da Fórmula de Lançamento, você vai receber logo que depois que você matricula um WhatsApp da minha equipe. E você precisa responder esse WhatsApp para confirmar, para escolher a sua cidade e confirmar a presença. Se você não responder ou tardar para confirmar, na hora que você confirmar, pode ser que a sua cidade já esteja lotada ou que as 3 cidades já estejam lotadas. Logo, você precisa se inscrever na Fórmula de Lançamento Rápido e confirmar isso rápido para ter direito a isso. Principalmente se você tem alguma preferência numa dessas cidades. Logo, esse é um bônus com uma oferta bem limitada, cidade por cidade, e pode ser que ele acabe rápido. Por isso, a sua velocidade de inscrição e confirmação na Fórmula de Lançamento é importante. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso planejar o evento, sem esse planejamento eu não consigo fazer. E ainda para deixar a oferta mais atraente, as primeiras pessoas que se inscreverem na Fórmula de Lançamento, elas vão poder não só ir nesse evento, como levar um convidado gratuitamente. E de novo,
essa oferta de levar um convidado gratuitamente vai ser por tempo limitado enquanto a gente tiver vaga para isso acontecer. E por que eu resolvi fazer isso? Se você tiver com um acompanhante lá, você vai ter mais ajuda para implementar o seu projeto. Se você quer ir longe, você tem que ir acompanhado. Isso vai facilitar a sua vida, você faz o 6 em 7 mais rápido, mas você precisa se inscrever rápido porque é uma oferta com número de cadeiras limitado. Eu não tenho um número infinito de lugares lá. Logo, te aconselho a se inscrever na fórmula de lançamento o mais rápido possível e confirmar o mais rápido possível, não só para você ir no evento, mas para você ir na cidade que mais é interessante para você. Agora você pode estar se perguntando, qual o investimento para participar dessa turma da fórmula de lançamento e receber esses bônus? O investimento para você se matricular nessa turma da fórmula de lançamento é R$ 4.997 à vista ou 12 vezes de R$ 497. E de novo, como eu disse, lá você tem a opção de adicionar, receber todo o material, todo o curso escrito na sua casa. É uma opção que eu recomendo fortemente, mas é uma opção que é opcional, basicamente, né? Para você que valoriza, assim como eu, ter conteúdo escrito para absorver mais e revisar mais rápido, pode valer muito a pena, eu recomendo fortemente, mas sim, como eu disse, é uma opção lá no checkout. Então como é que você se inscreve? Basicamente tem um botão aqui embaixo, clica nele, você vai ser redirecionado para uma página de pagamento para você fazer a sua inscrição ou matrícula. Você também pode falar com alguém da minha equipe, em algum lugar daqui dessa página tem um botão para você ter um chat e tirar todas as suas dúvidas. Um grande abraço e eu te vejo do outro lado, dentro da fórmula de lançamento ou presencialmente numa dessas imersões que só quem tem acesso à fórmula de lançamento tem acesso a esse bônus. Um abraço e a gente se vê. Tchau, tchau.